anunciar as boas novas, Pai. O Senhor trouxe ele para dizer o que o Senhor quer falar com a sua igreja. Toma a boca do pregador essa noite, Pai. Toma ele, toma o corpo dele. Usa ele do seu jeito, do seu querer, a sua vontade. Faça a sua movimentação sobre a sua igreja. Encha seu vaso até transbordar. Que ele possa transmitir tudo o que o Senhor tem para falar com a gente. Assim nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eita, Deus fiel. Glorifico a Deus, meus amados, por esta oportunidade. Porque não é fácil servir a Jesus. Falar que é fácil, não é. Não é fácil. De qualquer maneira, sim. Mas do jeito que nós temos que estar, é difícil. Glorifica a Deus já pela vida do pastor. Deus abençoe, meu amado, tua vida em nome de Jesus. Os amados que aqui estão presentes, a igreja, os obreiros. Que Deus venha abençoar aí a vida de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Estamos ali, né, em São Paulo, ali. Glória, aleluias. Pela misericórdia, estamos ali pastoreando, né? Na igreja Jesus, o Verbo Vivo, a qual o Senhor, pela tua infinita misericórdia, entregou nas nossas mãos a responsabilidade. Porque uma igreja, quantos querem estar, querem abrir, querem, mas não sabem da responsabilidade que é estar na frente de um trabalho. Eu não sou nem muito de sair, meus amados, para fora. Eu comentei até com o pastor, eu falei, eu nem saio muito para fora porque é tantas situações. Porque o pastor, eles têm que estar em prontidão. Quando alguém está precisando, o pastor tem que estar em prontidão. Mas glorifico a Deus, aqui estamos, né? Nesta noite. Já cultuei pela manhã, eu ia vir de manhã, né, Braca? Mas não teve jeito. Estes meus cultos lá da igreja são pela manhã. E eu ia deixar os outros pastores na frente do trabalho lá e ia vir para cá. Mas aqui estou, para fazer a vontade e o querer do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluias. Eu vou ser bem breve, que as horas estão muito avançadas, meus amados. Vamos lá no capítulo 5. O 2 e o 3 e depois do 9 em diante. Que diz assim: E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra.
O 9 vem assim e diz: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou na porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou-se, foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia por se em pé e invocaria o nome do seu Senhor, do seu Deus, e passaria a sua mão sobre o lugar e restaurava o leproso. Não são, porventura, Abana e Parpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficaria purificado? Então voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão de Deus. A sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, a tua digna palavra, Pai. A tua palavra também diz que o Senhor zela pela tua palavra, meu Senhor. Então está aqui, Senhor, que nesse momento, Pai, que nós possamos, Pai, abrir a tábua do nosso coração, para que possamos, Papai, ser cravada esta palavra, que nós possamos nesta noite sair deste lugar, Senhor, purificados. Senhor, em nome de Jesus, é para a glória e louvor do teu nome, é que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela é bem clara. A palavra nos ensina que Naamã era um chefe do exército da Síria, um homem que comandava um exército muito grande, um homem que tinha um poder sobre as suas mãos muito grande. Mas Naamã, ele tinha uma situação sobre a vida dele. E nós também não somos diferentes não, meus amados. Nós também temos situações sobre as nossas vidas. Nós não somos diferentes deste homem, não. Porque quantas coisas nós temos ainda que precisa ser purificado. Eu nem sabia que era culto de ceia hoje. O pastor falou, eu falei, meu Deus. Falei, eita Jesus, aí está a tua palavra, Pai, não é a minha. Nós sabemos que todos nós temos algo ainda que precisa ser tratado. E Naamã, ele era um homem que todos temiam, mas Deus, ele tinha um propósito a realizar. Foi falado muito nesta noite de propósitos, de projetos. E o Senhor, ele tem propósitos e tem projetos. A palavra do Senhor nos ensina que aquela menina, ela foi cativa para a casa. Foi como escravo para aquela casa para servir a esposa de Naamã. Mas Deus, ele tinha um propósito em cima disso. Não foi nada em vão. Deus, ele enviou aquela menina para aquele lugar, para que o nome dele fosse glorificado. Então, em todas as coisas, Deus, ele tem um propósito. Fala para o seu irmão, Deus, ele tem um propósito sobre a sua casa, sobre a sua família,
sobre a sua parentela, porque as bênçãos do Senhor elas se estendem por toda a nossa família. O Senhor não quer alcançar somente a nós não, meus amados. Jesus, as horas, oh meu Deus do céu. Meu Deus. Pode alongar um pouquinho, mano. Oh, Jesus. Eu vou entrar um pouquinho aqui num testemunho meu, porque testemunho, eu costumo falar muitas coisas. Você vai falar do seu passado. Que foi o passado, não, aquilo que Deus fez na minha vida. O passado já foi não. Deus, ele fez para que o nome dele fosse glorificado. Só que muitas das vezes nós deixamos de falar aquilo que Deus fez para falar tantas coisas que não provém. Meus amados, pela misericórdia de Deus, Deus ele me alcançou. Eu era mais um traficante, né? Eu comandava o bairro onde eu morava. E uma vez Deus usou a vida de um irmão dentro do mercado. Então, meus amados, tomem cuidado, viu? Quando Deus quiser te usar, aonde você estiver, entrega aquilo que Deus te manda. Porque muitas das vezes nós engolimos aquilo que Deus ele manda nós falar, só que muitas das vezes nós não falamos e pagamos o preço. Não é teu, porque você vai guardar. Se não é teu, para que você vai levar para casa? E aquele irmão, ele chegou para mim e falou: homem, tenho eu uma obra a realizar sobre a sua vida. O Senhor me mostra você numa treva muito grande. E o Senhor mostra caixões ao teu lado. O inimigo quer ceifar a sua vida. Mas diz o meu Senhor que eu, a partir deste momento, começo a mudar a sua história. Eu olhei bem para aquele camarada e falei: meu Deus, esse cara até é louco. Tava ali no comando de tudo, biqueira para todo lado, ganhando dinheiro, muito dinheiro, não era pouco. Eu já vinha de uma família, na verdade, né, que meus tios eram traficantes muito alto, né, que mexiam com toneladas de droga. Primos da minha mãe, então o nosso negócio era complicado. Então, eu muito cedo, eu assumi o tráfico naquele lugar. Por quê? Meu tio estava preso, tinha ido preso. Meus irmãos que comandavam estavam todos presos. Eu, de menor de idade, com 17 anos, sempre tem aqueles: por que você não assume? Falei: eita, Jesus. E a gente se deixa levar. Assumi o tráfico naquele lugar e o negócio bombou. Mas Deus, ele tinha uma obra a realizar. Vamos chegar nesse ponto que eu quero. Porque quando Deus ele começou a trabalhar na minha vida, eu já vi ali de 15 para 20 anos no tráfico. Já tinha passado por cadeias, né? Fugi de cadeias né? Mas Deus, ele sempre usando pessoas para falar que tinha uma obra na minha vida. Mas tinha também pessoas orando pela minha vida. O poder da oração. Eu tinha uma irmã que ela orava, ela foi a primeira a se converter
da minha família. Pois ela falou, eu vou ver ainda os meus irmãos na presença do Senhor. E ela confiou, ela acreditou, ela não parou no meio do caminho, ela prosseguiu, falou, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, e não desistiu. Você vê, eu tenho uma irmã, você vê, ela tinha uma vida muito boa, o marido dela, né, trabalhava numa empresa muito grande e ganhava muito dinheiro, ela morava até no centro da cidade. E ela acabou, era até meu primo, acontecendo um monte de situação, ele entrou nas drogas também, sei que o negócio endoidou, e ele até desapareceu, nunca mais apareceu. Deram o fim nele. Mas Deus, ele trouxe a minha irmã pra cá, só que entrou no tráfico também. Olha como o negócio era complicado. E um certo dia, ela lá não tinha mais droga, ela tinha, eu nem vendia, porque tinha os meninos que trabalhavam comigo. E aquele dia eu acabei de cismei de servir um abençoado lá, que acabou, eu fui ver, era um ganso. E eu acabei tomando um pulo. Os caras invadiu a casa, cataram as drogas todas na bolsa da minha irmã. E eu, por já ter tido passagem, já ter passado por cadeia, assumi tudo. Falei, ela não tem nada a ver, é tudo meu, né? E assumi. Mas Deus, ele sabe como agir, como trabalhar na minha e na sua vida. E aquele momento, a minha irmã, ela se apavorou, falou, o meu irmão não tinha nada a ver com isso. E acabou indo preso. Por minha culpa. O que ela fez? Senhor, se o Senhor tirar ele, eu vou te servir. Meus amados, você já viu polícia soltar alguém sem dinheiro? Não solta. Pois aquele dia, os caras falaram, vocês vão ter que me liberar para mim depois pagar vocês. Porque eu já havia tomado 3 pulos, já não tinha mais nada. O Senhor já estava ali, ó, me espremendo. Eu já tinha perdido tudo. Já não tinha mais nada. E eles me soltaram. Pois a minha irmã começou a servir a Jesus. Aí já são 2. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus trabalha da forma dele, do jeito dele, da maneira dele. Ele trabalha da maneira que ele quer. Pois naquele momento, eu acabei me afundando na droga. O negócio complicou. Fui parar numa clínica de recuperação, mas com 2 biqueiras funcionando ainda. Onde você vai para um lugar se tratar e destruindo vidas lá fora. Cheguei naquele lugar aqui em Mogi das Cruzes, na clínica do pastor Bob. Aí no 5º dia que eu estava lá, eu ouvi aquela voz falando comigo. Desceu um clarão naquele momento. Sabe qual é aquele momento que é você e Deus? O Senhor falou para mim assim: você vai sair daqui, você vai lá desfazer aquilo que você deixou e vai me servir. O pastor da clínica, ele endoidou. Ele falou, é o diabo soprando no teu ouvido, não é possível. Falei, pastor, eu tive um encontro com Deus neste lugar. Eu realmente tive um encontro com Deus nesse lugar. O Senhor queira, o Senhor não queira, eu estou indo embora para fazer aquilo que Deus me mandou. Cheguei em casa, minha mulher, então, misericórdia. O pastor da igreja que eu estava indo lá, ele falou, meu Deus do céu, o que você está fazendo aqui? 5 dias que você foi para a casa de recuperação. 5 dias fiquei naquele lugar. Mas Deus, ele é poderoso, meus amados. Quando quer mudar a história, ele muda a história. Deus, ele
continuou trabalhando sobre a minha vida, né? Vou voltar aqui para a mensagem, senão eu não vou conseguir concluir, porque o tempo está muito curto. E a palavra do Senhor diz que aquela menina, ela é usada por Deus naquele lugar. Ela fala para a esposa de Naamã: se ele tiver um encontro com um profeta que está em Samaria, ele vai restaurar a sua lepra, ele será curado. E a palavra do Senhor diz aqui no 9: pois Naamã, ele confiou também naquilo que aquela menina havia dito. Então ele vai, ele tem aqui a passagem dos reis que, né, daquela época, que dá uma carta, o outro se embraveja lá, mas, né, vamos passar por cima disso daqui. E a palavra do Senhor diz que Naamã, ele chega até a casa do profeta. Naamã, ele chegou no lugar certo, sobre a casa do profeta. Ele não foi em lugares buscar a tua cura. Ele não foi em nenhuma cartomante. Ele não foi em outros lugares. Ele foi na casa do profeta de Deus. E a palavra do Senhor nos ensina que ali, quando Eliseu, ele vê que Naamã está lá, ele manda Geazi para lá: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Deus, ele estava trabalhando sobre a vida de Naamã, porque Naamã, ele chega naquele lugar querendo a sua cura de uma maneira, mas já foi falado nesta noite: Deus, ele trabalha do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, da uma forma que ele quer. E Deus, ele precisava trabalhar sobre a vida de Naamã algumas coisas. Precisava mudar sobre a vida de Naamã algumas coisas, para que ele fosse transformado por Deus. E na nossa vida não é diferente, meus amados. Nós queremos muitas das vezes vir para a presença do Senhor, mas nós não queremos largar as coisas que lá no mundo ainda estão. Então nós precisamos passar por um processo. Eu tive o meu processo. Eu tive meu processo com Deus. Eu creio que cada um aqui, para chegar em cima dessa tribuna, passou pelo teu processo. E diz o meu Senhor nesta noite que tem pessoas aqui que precisam ainda passar pelo processo. O Senhor precisa curar algumas feridas que ainda estão enraizadas por dentro. É noite de ceia, meus amados. É noite de nós se autoanalisar como está a nossa vida na presença do Senhor. Como nós queremos caminhar com Cristo. Porque o Senhor, ele exige santidade. Foi louvado esta noite vestes brancas. Como está a minha, a sua veste na presença do Senhor nesta noite? Como estão as nossas vestes? Será que o Senhor está olhando e está vendo as vestes brancas? Ou o Senhor está olhando e vendo manchas? Eita, Senhor. Ah, papai. Meu Deus. Naamã queria fazer do jeito dele. Ele queria a cura, ele necessitava da cura, mas ele queria do jeito, da maneira dele. Mas com o Senhor não é assim, meus amados. Com o Senhor é diferente. É do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Não adianta nós queremos dar o nosso jeitinho brasileiro, não. Não adianta nós queremos estar na presença do Senhor de qualquer maneira, não.
É necessário mudança de vida. É necessário se converter dos nossos maus caminhos. É necessário. É dia de ceia. Como está a minha e a sua vida na presença do Senhor? Naamã se indignou quando o profeta falou: vai e se lava, vai e se lança, mergulha. Será que nós temos mergulhado? Será que nós temos, na verdade, se aprofundado na presença do Senhor? Será que nós temos lançado verdadeiramente na presença do Senhor da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer? Diz o meu Senhor nesta noite que é necessário mudar de vida. Porque para entrar no céu não vai ser de qualquer maneira. E para entrar no céu não adianta, porque com pecado não entra. De qualquer maneira não vai entrar, porque quando o Senhor vem buscar a tua igreja, a palavra do Senhor diz que Ele veio buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado naquela cruz do Calvário. Lavada e remida. Deus tem propósito. Por isso que Ele nos corrige. Porque Ele não quer que a gente ficamos de qualquer maneira, meus amados. Porque Ele quer que nós moramos com Ele no céu. Então, para nós estarmos com Ele no céu, não vai ser de qualquer maneira, não. Não vai ser de qualquer jeito, não. É necessário mudar de vida. É necessário se converter. É necessário confessar os pecados. É necessário. Deus, Ele tinha um propósito sobre a vida de Naamã. Naamã, por pouco, Naamã, ele desiste. Ali estavam os teus amigos com ele, os teus servos, que fala: pai, se o profeta tivesse falado algo maior, você não faria. Mas ele só está falando para você: vai e lava-te e ficar purificado. O Senhor está falando para nós nesta noite: é necessário nós mergulharmos. Nós mergulhamos uma vez, não aconteceu nada, mergulha duas. Mas não está acontecendo, mergulha três. Não estou vendo nada, mergulha 4. É perseverança. O Senhor quer perseverança sobre nós. É perseverança na presença do Senhor. Porque você acha que foi Geazi ali que deu aquela ordem? Ou foi o próprio Deus que tocou no coração de Geazi e falou: fala para Naamã assim? E Naamã, ele prosseguiu. Ele quase parou, porque ele não estava vendo mudança. Mas para que nós alcançarmos o nosso milagre, nós temos que chegar até o final. Nós não podemos, meus amados. Estamos um tempo na presença do Senhor, já queremos tantas coisas. Estou aí quase 20 anos na presença do Senhor. Tem tanta coisa o Senhor fazendo sobre a minha vida.
Tem tanta coisa para o Senhor fazer sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha parentela, mas eu ainda continuo confiando no Senhor. Eu tenho lá um irmão nas drogas ainda, mas eu continuo confiando no Senhor. Então não perca a sua esperança. Se tem alguma situação dentro da tua casa, continua confiando no Senhor, porque nós estamos aqui nesta noite para vocês verem que Deus ainda realiza os teus milagres, os teus prodígios, as tuas maravilhas, e o nome dele é glorificado. O Senhor nos colocou de pé, meus amados. O Senhor te colocou de pé. Não foi para estar de qualquer maneira, não. Muitas das vezes, meus amados, o Senhor quer que nós façamos coisas, só que nós olhamos para as nossas vontades. Vai lá e faz isso. Ah, não, Senhor. Hoje eu estou tão cansado. Vai lá e faz aquilo. Ah, não, Senhor, hoje eu não posso. Já pensou se lá atrás Deus mandasse aquele homem falar comigo e ele vai falar: ah, não, Senhor, hoje eu não quero. Muitas das vezes, meus amados, o Senhor está colocando vidas no teu caminho para que você possa auxiliá-los como obreiros preparados na presença do Senhor. Só que muitas das vezes estão deixando de fazer aquilo que precisa ser feito. Aquela menina, ela poderia muito bem, ela foi como escrava. Poderia muito bem que eu não quero nem saber. Ele que se vire para lá, ele que fica a lepra dele. Estou aqui na casa dele como escravo ainda, me trouxeram para cá como escravo. É ele, se vire para lá. Não poderia ter falado isso? Mas ela foi uma obreira aprovada por Deus. Isso aqui é para obreiros, viu? É necessário ser aprovado por Deus. Muitas das vezes nós questionamos a situação que nós estamos passando, mas temos que ser aprovados por Deus. Então não importa a situação que você está passando, não. Importa é que Deus está contigo. A palavra do Senhor diz que Naamã, ele se lança ali e mergulha 7 vezes naquele Jordão. E a palavra do Senhor diz que quando ele se levanta, a carne dele estava purificada, que nem aquele servo do Senhor havia falado. Ele não deu muito crédito ali na palavra do homem de Deus. Muitas das vezes o Senhor tem usado pastores, pastoras, missionários, missionárias neste lugar. Só que muitas das vezes deixamos de dar crédito naquilo que sai do altar. Não acreditamos. Naquele momento levantamos as mãos, Senhor, eu creio, mas quando chega lá fora, deixa o inimigo roubar a sua bênção. Meus amados, porque nós temos que ser crente aqui dentro e crente lá fora. Crente em todo tempo. Então Naamã, ele foi purificado da sua lepra. E a palavra do Senhor diz que
Naamã, ele fala e exalta o nome do Senhor. Ele glorifica o nome do Senhor, porque ele fala: eu jamais adorarei a outro Deus a não ser o Deus de Israel. Não é dessas maneiras, meus amados, que nós temos que estar? Nós temos que estar dessa maneira na presença do Senhor, em todo o tempo glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Vou parar por aqui porque as horas se avançaram. Outro dia eu vejo com mais tempo, meu irmão. A gente, amém? Pegar um dia aí que vai deixar Deus usar e vamos para cima. Amém? Fiquem com esta palavra, meus amados, que possamos a cada dia nos convertermos, né? Dos nossos bons caminhos, das nossas falhas, da mesma forma que Deus trabalhou sobre a vida de Naamã, sobre orgulho, sobre tantas coisas na vida de Naamã. Deus, ele vai trabalhar na nossa vida também, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor por essa palavra. Amém?